Dia, então, a oficina de hoje é a primeira oficina do ano. A gente vai trabalhar, primeiramente, a proposta de valor. A incubadora tecnológica do campus Zona Norte, ela, no hotel de projetos, a gente faz esse processo de qualificação de potenciais empreendedores. Por quê? Porque a gente entende que muitas vezes o que está na cabeça de vocês está muito bem feito na cabeça de vocês, mas não está tão claro para o cliente por que o cliente tem que escolher a marca ou o produto ou o serviço de vocês. Então é por isso que a gente tem que começar com uma proposta de valor, porque uma proposta de valor bem feita, você não vai perder tempo, nem o seu, nem o do seu cliente, tentando convencer de que ele precisa aquilo, porque você já vai começar pelo que é mais importante, porque ele precisa da sua empresa ou da sua ideia ou do seu projeto ou do que você esteja oferecendo. Então, ao invés de oferecer algo, o produto em si, você vai primeiro mostrar para ele a necessidade que ele tem daquilo que você está oferecendo. Então, é por isso que a gente começa fazendo a proposta de valor. E a gente usa uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Há muito tempo atrás, na época que eu fazia a minha graduação ainda, a gente fazia, antes de apresentar uma proposta para um investidor, a gente fazia um modelo de plano de negócios. E esse plano de negócios era um trabalho assim monstruoso, de 6 meses de pesquisa que a gente fazia, e no final virava como se fosse um portfólio, um livro, para entregar para esse investidor analisar todos os planejamentos que a gente tinha feito. Só que hoje, com a tecnologia e com a questão da objetividade, de pouco tempo que as pessoas têm para analisar uma proposta, foi feito um modelo bem mais simples, que é um modelo de Canvas ou um modelo mais enxuto. Ao invés de apresentar 50, 70, 100 páginas de planejamento, você apresenta apenas uma página. E nessa página você vai elencar através de blocos aquilo que é mais importante. Então, a primeira oficina que a gente está trabalhando é a oficina de proposta de valor, que nessa imagem que vocês veem do Canvas é justamente esse post-it rosa que está no meio. É o primeiro, é a primeira coisa que a gente vai preencher, a proposta de valor, ou seja, como você ajuda o seu cliente para que ele tenha ciência de que ele precisa de você. Então veja que aqui nesse modelo eu coloquei um canvas, ou seja, um modelo de pessoal. Se eu quiser, eu posso fazer uma adaptação do modelo de negócio para outros modelos. E aí eu tenho, por exemplo, você vai precisar apresentar o seu currículo, você pode começar falando por que a pessoa precisa de você. Então, sempre vai partir desse porquê, primeiramente, para depois ir para os demais pontos. Porque se a pessoa te ouvir nesse primeiro momento, com certeza ela vai te ouvir nos outros. Se ela não estiver interessada, a partir dessa primeira fala sua, ela não vai te dar atenção. Então você já sabe que está perdendo o seu tempo e o daquela pessoa também. Você já parte para outro. Então é no sentido de agilizar os processos, de tornar as questões mais, vamos dizer assim, mais objetivas, mais claras para as duas partes. Então, o Canvas ele é uma ferramenta, como eu falei, para apresentar um plano de um projeto. E aí esse projeto pode ser qualquer coisa. Pode ser um projeto com a finalidade de lucro, como é o caso de vocês. Pode ser um projeto social, pode ser um projeto para político, um projeto pedagógico, pode ser um projeto comunitário, desde que seja algo temporário. Aquele momento, ele está sendo essencial para aquele momento, certo? Por isso que a gente utiliza no formato de versões. Então, eu tenho hoje uma maturidade que me permite fazer uma apresentação da professora Vanessa, que é diferente da professora Vanessa de 10 anos atrás. Eu tenho versões diferentes de mim. Então, se eu for me apresentar hoje, hoje eu tenho um portfólio, hoje eu tenho um projeto de vida diferente do projeto que eu tinha algum tempo atrás. É nesse sentido que a gente faz versões diferentes de Canvas. Então, mesmo que você faça o seu primeiro Canvas hoje, com certeza daqui a algum tempo ele não vai ser o mesmo. Então, o primeiro passo é observar que todo projeto é temporário, ele é único, é algo que você vai fazer pela primeira vez daquela maneira. Na medida que você vai ganhando experiência, que você vai aperfeiçoando a usabilidade, a experiência com o cliente, você vai melhorando esse seu projeto, ele não vai ser mais o mesmo. Então, ele tem um começo, meio e fim.
e existem diferentes complexidades. Como eu falei, na medida que você vai avançando, ele vai se tornando mais parecido com a sua necessidade e a resposta que o cliente precisa. Diferentes quantidades de recursos, complexidade de tecnologia e quantidade de pessoas envolvidas. E aqui nós temos dois momentos, né? Vocês estão vendo embaixo, aqui ó, é o Canvas completo, tá? Eu vou riscar ele aqui para vocês poderem... Vou só mostrar o Canvas. Pronto, o Canvas de modelo de negócio, ele tem aqui ó, todos esses blocos, tá? Começa pela proposta de valor, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e segue para os demais blocos, que vocês vão ver aqui. Eu preciso de parceiros, eu preciso saber o que eu preciso. Quando a gente fala assim, atividade-chave, fala daquilo que é essencial, aquilo que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que ter recursos essenciais, porque senão eu não vou ter condições de trabalhar. Eu tenho que ter um bom relacionamento com os meus clientes, eu tenho que saber monitorar esse relacionamento, eu tenho que ter formas de entrega e eu tenho que ter vários segmentos, porque se eu tiver só um segmento, eu estou com vamos dizer assim, uma forma de atendimento que, se o mercado mudar, pode ser que eu perca aquela fatia de clientes. Então, tendo mais de um segmento, é mais fácil eu me consolidar como organização. Eu preciso ter uma fonte de receita para a sustentabilidade dessa empresa. Então, para o projeto ele ter continuidade, ele precisa se pagar. Ele precisa ter uma forma de se mostrar viável financeiramente. E eu preciso saber quais são os custos envolvidos. Por mais que a gente ame aquele projeto, saiba da necessidade, mas a gente sabe também que ele vai envolver custos. Então, eu preciso saber que receita vai ser possível e que forma que eu vou usar essa receita para poder reinvestir no meu negócio e gerenciar esses custos. Então, vejam que desse todos esses blocos aqui, são 9 blocos que nós temos, que vocês vão aprender na próxima oficina, que é a oficina de Canvas de modelo de negócio. Hoje, nós vamos trabalhar apenas com a proposta de valor. E a proposta de valor, ela vai fazer com que vocês desenvolvam esses 3 combos aqui, ó, essas 3 aplicações ou 3 tópicos. Vocês vão desenvolver o que o cliente quer ganhar, como você vai fazer para resolver o problema dele, as dores do seu cliente e que produto ou serviço você vai entregar. Mas você só tem condições de fazer essas respostas, de dar essas respostas, se você parar para pensar em quem é o seu cliente, certo? O que ele precisa, como é que ele está se virando hoje sem o seu produto ou serviço. Então, por isso que nós colocamos aqui a luz voltada para também segmento de clientes. Então, a proposta de valor ela é feita com base em 2 módulos. O módulo proposta de valor, que só é possível de desenvolver se eu fizer o meu segmento de clientes. No segmento de clientes, eu vou poder separar. Por exemplo, eu tenho uma sorveteria. Na minha sorveteria, eu posso trabalhar com o modo tradicional, que são sorvetes de frutas, sorvetes lights, certo? E posso também trabalhar com um serviço de sorvetes gourmet, serviços que envolvem mais de um tipo de atividade. E aí veja que esses segmentos são segmentos de clientes que eu vou explorar no marketing, que eu vou explorar no treinamento dos meus clientes, que eu vou explorar nos meus recursos, que necessidades eu tenho para poder atender essas demandas, certo? E aí eu vou analisar o que o meu cliente vai precisar fazer para conseguir resolver a vida dele. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, à frutose e ao glúten. Então, quando eu vou a uma sorveteria, a única coisa que eu posso comer, no caso de sorvete, são sorvetes diet, sem açúcar e sem lactose. Então, existem pouquíssimas opções para mim. E aí, geralmente, em função disso, eu prefiro fazer em casa o meu sorvete, porque eu tenho certeza que não tem nem açúcar e nem lactose. E vejam aí, essa é a forma como eu, cliente, estou me virando para resolver o meu problema. São as tarefas do cliente. Ou eu faço o meu sorvete, ou eu vou procurar um sorvete que tenha essas características. E aí, se a empresa trabalha com o meu segmento, pessoas que estão na mesma situação que eu vou ser cliente dessa empresa. Então, quais são as dores do cliente? Usando novamente o meu exemplo. Eu tenho problemas estomacais em virtude dessas 2 intolerâncias
E aí, em função disso, eu sofro muito com a falta de opções e sempre compro mais caro. Os sorvetes diet e sem lactose são mais caros do que os sorvetes convencionais. E o que, que eu espero ganhar numa empresa? Eu espero que ela seja mais confortável, que ela entregue em casa, ou então que eu tenha mais opções, porque sempre são as mesmas opções. Eu espero que eu possa ter mais próximos da minha casa. Então, esses são os ganhos que eu espero. A empresa que conseguir atender a todas essas minhas dores, ou as dores mais latentes, serão as empresas que vão me conquistar. É por isso que a gente tem que olhar primeiro para o cliente, para depois pensar em o que a gente vai oferecer para ele. A gente só cria algo para o cliente se a gente olhar para ele, se a gente olhar para a necessidade dele. E aí, pensando nisso, pensando nas tarefas do cliente, o que, que eu faço, como eu faço, eu tenho como relacionar com o que a empresa vai fazer. Ela tem que me oferecer produtos e serviços de acordo com essas minhas necessidades. Ela tem que promover o alívio de dores, que eu apresentei agora há pouco. E ela tem que me oferecer o que eu espero ganhar. Mais comodidade, mais opções, mais perto de casa. Então, o Canvas da proposta de valor, qual o objetivo dele? É ajudar a criar valor, o seu produto, o seu serviço, para ele ser diferencial, para ele ser competitivo, ele tem que ter mais valor para o cliente, certo? E aí nós temos o Canvas de modelo de negócio, que ajuda a criar um modelo de negócios, certo? E aí nós temos aqui o modelo de Canvas de projeto, de plano de negócios ou de modelo de negócios, que é feito em 9 blocos. E vejam só que aqui, nesse projeto, nós temos que ter parceiros. Não existe um projeto sem que você não precise de outra pessoa, de uma outra instituição. Então, a parceria é fundamental. Se vocês ainda não têm nenhum parceiro, comece a pensar quem pode ser o seu potencial parceiro. Você precisa saber o que é necessário, o que é extremamente necessário, que a gente chama de atividades chaves para serem desenvolvidas. Quais são os principais recursos que sem eles você não consegue fazer nada? Quais são os seus principais clientes, no caso, o segmento de clientes, e como você se relaciona com eles, como você faz para monitorar que o seu relacionamento está tendo um resultado, de que forma você entrega isso para o seu cliente, que são os canais, que receita você gera a partir dessa prestação de serviço ou dessa entrega de um produto e quais são os principais custos envolvidos. Para fazer a sua proposta de valor, que é a primeira coisa que você vai apresentar para o seu cliente, você precisa pensar nele como cliente, o que ele precisa. Então, você vai olhar a proposta de valor, ela tem 3 tópicos que são analisados com base no que você observa do seu cliente. Então, na tarefa de clientes, eu tenho que saber o que o meu cliente faz, como ele está se virando sem mim hoje. Então, se eu tenho um projeto, o meu projeto é um projeto muito bom, mas existem várias pessoas que estão se virando sem o meu projeto. Por quê? Ele está com o meu concorrente? Ele está fazendo do jeito dele? Ele está procurando uma solução de outra maneira? Ele está fazendo a gambiarra? Como é que ele está se virando sem o meu projeto? E aí você vai pensar nisso, você vai analisar, a gente chama também de jornada do cliente. É você ir atrás dos passos que o seu potencial cliente está fazendo hoje sem você. É você observar em que portas ele está batendo, de que forma ele está se virando para resolver o problema dele, certo? Além disso, você tem que observar quais são as principais dores. Se você conseguir resolver a dor mais latente do seu cliente, você já tem mais chances do que o seu concorrente para ganhar esse seu cliente. E você precisa gerar ganhos. Numa hora de concorrência, quem oferecer mais ganhos é quem fica com o cliente. Então vejam que essas duas partes aqui, elas se combinam. O que eu tenho do meu cliente, qual é o perfil dele, o que ele precisa, o que ele quer ganhar, quais são as principais limitações e dificuldades dele hoje. Com base nisso, eu crio a minha proposta de valor. Então, eu olho para as dores e penso como eu vou aliviar. Eu olho para o que ele quer ganhar e eu ofereço esses ganhos. Eu olho para como ele faz hoje e eu mostro para ele como ele pode fazer comigo.
Então, observem que nessa aparência de relacionamento, eu vou conseguir, se na primeira proposta de valor eu conseguir a atenção do meu cliente, aí eu consigo fazer com que a minha empresa gere com ele um relacionamento, eu consigo fazer com que a minha empresa possa desenvolver as atividades que precisam ser desenvolvidas e assim por diante. Tudo no seu negócio vai depender da sua proposta de valor. É por isso que nós começamos com essa oficina, para que vocês possam fazê-la de uma forma muito consciente. Se fizer bem feito esse daqui, os demais vão ser feitos numa tranquilidade e vocês vão entender que isso daqui vai fazer a diferença no negócio de vocês. Então, nós temos aqui agora somente o Canvas de proposta de valor, que é esse que a gente vai trabalhar de uma forma prática, certo? A gente vai desenvolver isso de uma forma prática. Então, eu vou listar as tarefas do meu cliente, como ele faz, as principais dificuldades dele e o que ele quer ganhar. E vou oferecer para ele ganhos, alívio de dores e produtos ou serviços. Vamos desenvolver essa metodologia usando um exemplo, certo? Para isso, eu preciso pensar em relação às tarefas do meu cliente, o que ele está procurando? Eu posso responder essas perguntas e, a partir daí, eu começar a desenvolver essa ferramenta. Precisa fazer em seu trabalho ou em sua vida, o que ele está fazendo para poder resolver o problema dele? Quais são os problemas que ele procura solucionar? E as dores do cliente? As dores que ele sente ou percebe que estão relacionadas ao problema que ele procura solucionar. Ao buscar atender às suas necessidades, quais são os obstáculos que ele enfrenta? Que resultados ruins ou inesperados impactam negativamente as suas emoções? Quais são as angústias e os riscos envolvidos? Eu vou dar aqui novamente o exemplo do sorvete. Imagina, a minha dor principal é porque geralmente, se alguém me engana, se diz para mim que um sorvete não tem lactose, não tem açúcar, e eu como, e se a pessoa me enganou, a minha experiência com aquela empresa é terrível, porque ela vai impactar a minha vida física diretamente. E aí, isso para mim não tem só uma quebra de expectativa, tem um problema estomacal. Então, vejam que, às vezes, uma coisa muito pequena pode fazer com que o seu cliente ele saia dali frustrado e muitas vezes ele faz questão de falar mal da sua empresa justamente por causa dessa quebra de expectativa. Por isso que é importante você analisar. Aí, se você tiver uma ideia do que ele está precisando, você vai poder resolver melhor essas dores. E ganhos do cliente: benefícios ao realizar a tarefa, alegria, satisfação ao cumprir a tarefa, o que o cliente espera ou deseja de um produto ou serviço, os itens que ele vai ter como surpresa e que vai trazer uma felicidade. O mapa de valor é justamente como você vai fazer a sua proposta de valor. Ah, eu já conheço as dores, eu já sei como é que ele faz para conseguir resolver o problema dele e eu já sei o que ele quer ganhar. Com base nisso, eu vou criar minha proposta de valor. Em relação a produtos e serviços, eu vou oferecer a melhor percepção de valor para o meu cliente ou para o meu cidadão daquilo que ele busca. Em relação ao alívio de dores, eu tenho que pensar como o meu produto vai solucionar ou aliviar as dores dessa pessoa, desse cidadão ou desse cliente. Como eu disse a vocês, essa ferramenta ela não é apenas restrita a questões de empresas privadas, também pode ser útil para um projeto comunitário ou um projeto social. As melhores propostas de valor são aquelas que procuram aliviar as dores mais agudas, criam ganhos com a sua oferta, como a sua oferta irá produzir encantamento no cliente cidadão. O encantamento muitas vezes é o diferencial que o cliente procura. É a qualidade, é a agilidade, é você exatamente entender o que ele precisa, porque muitas vezes ele nem sabe explicar o que ele quer, mas aí você consegue entender a necessidade dele. Então isso traz um diferencial. E aqui nós temos um exemplo que eu falei. Eu peguei uma série da Netflix, que é o Clube das Babás, e imaginei aqui um cenário para criar o canvas de proposta de valor para essa empresa fictícia, que é um clube de babás. Então, são meninas, são jovens, adolescentes,
que têm experiências de cuidar dos irmãos e querem agora cuidar de outras crianças, mas não daquela forma como se vê muitas vezes nas novelas, nos filmes, com aquela roupa, aquele traje de babá. Não, ela quer fazer isso de uma forma mais leve, como se fosse uma irmã daquela criança, cuidando daquela criança como se fosse uma irmã. Então, ela observa o cliente e vê que a maioria dos clientes dela, que ela procura, são pessoas que trabalham muito, trabalham em home office e que não encontra uma pessoa de confiança que cuide bem do seu bebê. Por isso que ela fica em casa trabalhando para poder olhar a criança, mas ela está sempre preocupada em atender bem a criança e fazer o trabalho dela. Ela quer passear com os filhos, mas ela não consegue fazer isso de uma forma tranquila porque ela está com a cabeça cheia de problemas do trabalho. Ela quer fazer compras e resolver outros problemas levando os filhos, mas não sabe como fazer isso porque ela não dá conta de fazer isso. Então, essas tarefas que o cliente está fazendo hoje, tentando se virar nos 30, não está dando certo. Está gerando muita dor de cabeça para esse cliente. O que ele faz? Ele geralmente está muito estressado, está muito tenso, ele tem medo de perder o filho, ou ser sequestrado, ou ser roubado no supermercado, no shopping, porque ele está com a cabeça em mil coisas, e ele está cuidando da criança ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele pode ser que ele seja pais divorciados, ele fica uma parte do tempo com a criança, outra não fica, então ele precisa se organizar enquanto a rotina, e ele quer ser visto como um pai ou uma mãe que não está estressado e nem nervoso, certo? Em relação aos ganhos, ele quer trabalhar sem peso na consciência, sabendo que a criança está em boas mãos, está sendo vigiada, está sendo observada. Ele quer fazer as coisas que ele precisa e quer fazer, às vezes quer tomar um banho de uma forma sossegada, ser visto como um pai ou mãe moderno e equilibrado, porque hoje ele é visto como um pai ou uma mãe extremamente nervoso e estressado, e ele quer ter momentos agradáveis com os filhos, certo? Ele quer fazer isso, é isso que o seu cliente quer. Nesse exemplo aqui do Clube das Babás, é o perfil do meu cliente. Eu já consegui observar esse perfil analisando algumas pessoas que são potenciais clientes. Agora eu vou fazer o meu mapa de valor ou a minha proposta de valor. Então, baseado no que o meu cliente faz, observe que são post-its amarelos. Eu vou colocar aqui um post-it amarelo também, relacionando o que o meu cliente faz hoje, ele não consegue fazer bem, mas ele pode, através de uma babá temporária, porque eu posso mudar caso ele não consiga se dar bem com ela, altamente qualificada e descolada. Uma pessoa que realmente tem expertise para isso e vai te dar toda a confiança que você precisa. Ela vai deixar lá filmando para quando você sair por alguns momentos para poder rever esse momento. Ela não tem grilo com isso, ela faz o trabalho de uma forma profissional. Ela é uma jovem inspiradora que procura trabalhar bem com essa criança, procura trabalhar atividades lúdicas, trabalhar a questão educacional, pedagógica, psicológica. É uma pessoa antenada. E o que ela vai oferecer para você de criador de ganho, já que você quer trabalhar bem, com a consciência tranquila, de uma forma equilibrada, ela vai oferecer para o seu filho diversão, passeio agradável, seguro na presença dos pais, porque você vai estar lá e você vai estar vendo sua criança se divertir e vai poder participar também dessa diversão. E o alívio de dores, você vai poder trabalhar, ter seu filho sempre à vista, vai poder continuar trabalhando em home office, vai poder controlar a situação, ser visto como um bom pai, uma boa mãe, poder ter passeios agradáveis e bem planejados com os filhos. Olha aí, esse foi a proposta de valor que eu fiz com base na observação do meu cliente. E aí, bora treinar? Então, essa foi a parte que eu separei para vocês sobre a oficina de Canvas ou de proposta de valor. E agora eu quero que vocês desenvolvam a de vocês. Para isso, vocês vão precisar entrar no link do Jamboard que eu deixei aí para vocês.